É hora de voltar a falar do processo editorial e criativo, um assunto que vocês curtem muito e eu também. É um projeto especial que faz tempo que eu quero compartilhar com vocês. E aí, vamos recriar uma capa de livro? Ação! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Se você não me conhece ainda, meu nome é Mário Cal, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador, professor e também faço vídeos aqui para o YouTube. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é só acessar o meu site, onde tem o meu portfólio e a minha loja também, as minhas redes sociais e também você pode assinar a minha newsletter, que é o jeito mais legal de você ficar por dentro dos meus projetos. Falando em projeto, então hoje a gente vai voltar a um assunto que vocês gostam muito, que é a criação de capas de livros. Eu fico muito feliz em receber o feedback de escritores e ilustradores sobre esses vídeos e de saber que eles podem ajudar as pessoas a desmistificar esse processo criativo e encontrar um caminho para os seus projetos, sejam eles editoriais ou independentes. Como ilustrador, eu atendo diversos clientes em projetos de todos os tipos, mas a minha área favorita é a editorial. Eu gosto de colaborar com autores e editores e elaborar imagens para projetos de livro, sejam ficção, não ficção, infantil, didático. Mas quantas vezes a gente tem a possibilidade de revisitar um projeto e criar uma capa nova para ele? O Túmulo do Ladrão é um livro escrito pela escritora, roteirista, editora e minha amiga Jana Lauksen. É um dos primeiros livros dela, foi publicado originalmente em 2013 e eu fiz a capa. Mas, em vez de eu ficar falando do livro, por que não deixar a própria Jana explicar para vocês? Seja bem-vinda, Jana! Salve, salve! Meu nome é Jana Lauksen, eu sou escritora, sou autora de 5 livros e entre eles, esse aqui ó, O Túmulo do Ladrão, que foi meu segundo livro, foi lançado em 2013 e a ilustração de capa e quarta capa é do nosso querido e grande talento brasileiro Mário Cal. O Túmulo do Ladrão, ele é um livro muito importante para mim porque foi o livro que eu escrevi mais rápido. Entre começar e terminar a história passaram-se 2 semanas, 15 dias. Isso nunca tinha acontecido até então e nunca voltou a acontecer após o lançamento. Eu recém tinha me mudado para uma cidade muito pequena, não conhecia ninguém. Meu marido passava o dia inteiro fora trabalhando e eu tava naquele momento assim, eu comigo mesmo, né? E, como sempre, a literatura ela é uma grande companheira nesses momentos assim de transição e de solidão, né? Então eu escrevi freneticamente esse livro em 15 dias assim, e ele foi se encaixando de uma maneira que, como eu disse, nunca tinha acontecido e nunca voltou a acontecer. Assim, parecia que eu estava sob uma forte inspiração mesmo. E é um livro que eu faço trabalhos em escolas, né? Faço oficinas, palestras, atividades. E O Túmulo do Ladrão é um livro que sempre teve assim uma grande aceitação por parte das crianças e adolescentes. O que me surpreendeu, né? Porque não era a ideia inicial. Eu não sentei pensando em escrever um livro para crianças e adolescentes. O Túmulo do Ladrão, ele conta a história de uma pequena cidade, né, já inspirada onde eu estava, né, ao meu meio ambiente. Conta a história de uma pequena cidade que vê 6 de seus respeitados concidadãos simplesmente desaparecerem. Né? Então desaparece o empresário, desaparece o padre, desaparece o professor, desaparecem 6 respeitados concidadãos e ninguém sabe o que aconteceu. Eles simplesmente somem, ninguém pede resgate nem nada. Eles desaparecem. Mas a grande questão é que essa cidade, chamada Amorinha, ela foi construída ao redor do túmulo do ladrão. Ou seja, o primeiro ladrão que apareceu na cidade, quando a cidade ainda nem era uma cidade, era um povoado, esse ladrão roubou um pão que esfriava na janela de uma casa. A comunidade se reuniu, caçou esse ladrão, o matou e o enterrou no meio da aldeia para mostrar o que acontecia em Amorinha com quem desrespeitava a lei. Em torno desse túmulo do ladrão, do primeiro ladrão de Amorinha, a cidade cresceu e prosperou, tendo o túmulo do ladrão como seu símbolo máximo de progresso, né, e de retidão à lei. Quando essas pessoas desaparecem e ninguém sabe o que aconteceu, a cidade entra numa espécie de colapso e começa a entrar em contato com a sua própria história. E o desaparecimento
desses 6 concidadãos está diretamente ligado ao túmulo do ladrão. Também não vou dar mais spoiler, né? Quem quiser saber, ficou curioso, é só ler o livro. Principalmente porque nesse ano de 2024 eu vou relançar o Túmulo do Ladrão. Como eu disse, ele foi lançado em 2013 e já está com a tiragem esgotada há pelo menos um ano, né? A gente chegou a pedir, ele foi lançado pela editora Multifoco do Rio de Janeiro. E agora ele será relançado pela editora Os 10 Melhores, que é a minha editora, né? Justamente porque eu noto como esse livro teve uma boa recepção nas escolas. E como eu continuo fazendo esse trabalho, eu achei que seria bem interessante reeditá-lo. Mas é o seguinte, pessoal, essa linda capa aqui é simplesmente uma das minhas capas favoritas, se não a minha capa favorita de todos os livros que eu já lancei. E como eu falei, ela foi ilustrada pelo nosso querido Mário Cal, né? E aí, na hora de reeditar o livro, de relançar, daí quando surgiu a ideia de relançar, é claro que eu procurei o Mário, né? E contei pra ele, digo, Mário, tô querendo relançar e quero que você faça uma releitura do teu próprio trabalho, né? Eu acho muito interessante porque, como vocês podem ver, tem um rapaz aqui na capa e muita gente que leu o livro, muita gente chegava pra mim e perguntava, quem é esse cara? Esse cara é o narrador? Esse cara é o ladrão do túmulo do ladrão? E eu acho bem interessante essas questões que a capa já levanta, né? Pra quem vai ler o livro. Então eu pedi pro Mário fazer uma releitura do próprio trabalho dele. E ele prontamente aceitou, né? Eu e o Mário, a gente se conhece há mais de 10 anos. Nos conhecemos através da revista Café Espacial. E desde que eu conheci o Mário, eu fiquei completamente apaixonada pelo seu trabalho, pelo seu talento. E a gente sempre foi muito parceiro, né? Ele já fez vários trabalhos, né? Pra editora Os 10 Melhores, pra editora Multifoco também. Antes de ilustrar o Túmulo do Ladrão, ele já tinha feito a ilustração de capa do coletivo Assassinos S.A. Volume 2. Então a gente tem uma parceria que literalmente remete a outros carnavais. E é claro que eu estou muito ansiosa para ver o resultado dessa releitura que ele vai fazer do próprio trabalho, né, do Túmulo do Ladrão, mas tenho certeza, que vai ser um trabalho maravilhoso e que talvez essa próxima capa, seja então a minha preferida. Talvez desbanque essa daqui e se torne a minha capa preferida. Mas eu tô muito ansiosa porque o Mário, ele tem uma capacidade assim de olhar além da superfície, além do óbvio e sempre trazer uma coisa nova, sempre surpreender a gente. Então, estou aguardando ansiosamente esse trabalho. E espero que vocês também gostem e que vocês também possam ler e curtir essa reedição do Túmulo do Ladrão e descobrir, afinal de contas, o que aconteceu com esses 6 concidadãos e o que tudo isso tem a ver com o Túmulo do Ladrão. A capa da edição original do livro seguiu um processo bem tradicional para a ilustração editorial. Eu recebi o briefing, que é a apresentação do projeto com informações sobre o livro, a trama, os personagens e também ideias e orientações sobre a capa. Além, claro, de informações técnicas como formato, prazo e questões de orçamento. A partir do briefing, eu elaborei alguns rascunhos com propostas para a capa. Geralmente eu faço de 4 a 6. Nesse estágio, toda ideia é válida. A autora ou os editores vão escolher a ideia mais adequada e aí a gente vai seguir com o processo tradicional, que no meu caso é lápis, arte final e cores. No caso do Túmulo do Ladrão original, a arte foi feita em lápis e nanquim no papel mesmo, de forma tradicional e colorida digitalmente. Depois que essa arte está pronta, ela é entregue para o diagramador ou para o designer, que vão posicionar os elementos gráficos, como o título, nome dos autores, logo da editora, sinopse e etc. Por isso é importante sempre lembrar de deixar espaço para essas coisas. Eu gosto muito dessa versão original, porque uma das ideias era trazer o mistério e a tensão do livro através de uma arte mais dark com cores mais quentes, puxadas para o vermelho. A ideia da sombra meio geométrica, com o título no meio, veio de inspiração dos pôsteres do Saul Bass, especialmente para o filme Vértigo, que no Brasil se chama Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock, de 1958. Até hoje, um dos melhores pôsteres de filme de todos os tempos. Vale dizer que inspiração e referências não precisam aparecer de forma super explícita no seu trabalho. Você pode partir de diversas fontes de inspiração e criar algo que é só seu. O importante é se manter inspirado e ter um bom repertório. Para criar uma capa nova, não bastava eu lembrar ou tentar lembrar da história do livro. Eu pedi para a Jana me enviar novamente o livro e aí eu recebi o texto já com os ajustes e edições que ela fez para essa nova publicação.
Foi bem legal reler esse livro e relembrar da trama e ver as coisas que eu lembrava e as coisas que foram surpresa de novo. E assim, você pode criar a capa e ilustrações para um livro sem ler o livro inteiro, do começo ao fim. Mas é preciso ter um briefing com pelo menos uma boa sinopse, descrição dos personagens, tudo que os autores julgarem necessário que o ilustrador saiba. Para esse projeto da capa nova, eu queria me distanciar da ideia original. Naquela proposta, o protagonista aparece na capa, com o visual que eu imaginei para ele. E a sombra no fundo é uma alusão ao ladrão original e também ao antagonista da história atual. A postura é de quem está cansado, desconfiado, e ela cria uma cumplicidade com o leitor ao olhar para eles diretamente. Na quarta capa, uma visão do monumento do túmulo do ladrão e algumas fotos das pessoas desaparecidas na trama. Eu vou deixar aqui um time-lapse para você do registro dessa parte da composição da capa, acelerado em quase 1000 vezes. E uma coisa que eu percebi relendo o livro era o quanto a cidade de Amorim era uma personagem do livro, e como a população da cidade tinha um papel absurdo de importante na trama. Ninguém sabe quem é o vilão, pode ser qualquer um, e qualquer um pode ser sequestrado e desaparecer. E tudo se origina do túmulo e da mitologia que se construiu em torno dele e que se tornou um tipo de identidade da cidade e do seu povo. Então, em alguns dos rascunhos, eu queria realmente olhar para essa população como um personagem do livro e tentar mostrar que está todo mundo envolvido nessa história de alguma forma. Então, acabamos decidindo pela melhor ideia da leva de rascunhos, que também era a mais trabalhosa. Uma visão meio de cima para baixo, com pessoas diversas da população de Amorinha em frente ao túmulo do ladrão. Quem são essas pessoas? Meio que não importa. São moradores de Amorinha e, portanto, todos suspeitos. Será? Conforme a multidão vai crescendo, ela vai se fundindo no background e deixa espaço para o título do livro. Lembra que eu falei que tem que deixar espaço para essas coisas. E, na quarta capa, mais uma vez, uma visão do túmulo, dessa vez de frente, só que de baixo para cima para fazer um contraponto com a arte da capa. O espaço que sobra no topo é para a gente poder colocar uma sinopse, código de barra e outros elementos gráficos necessários. Depois o processo seguiu com o desenho digital, um rascunho digital, seguido da arte final, ou seja, a finalização dos traços, também digital, e depois as cores. Eu pensei em preparar um outro vídeo mostrando o processo do rascunho com mais calma, comentando as ideias que eu estava propondo e mostrar para você um time-lapse do lápis e da arte final e do posicionamento das sombras na diagramação da capa desse livro. Se você gosta dessa ideia e quiser ver esse vídeo, deixa um comentário me pedindo que eu vou preparar para você. Depois de cada etapa do processo criativo, apresentando os resultados para a autora, a gente chegou na versão final. Eu estou muito satisfeito com ela, eu acho que ficou bem bacana. E aí, o que você acha? Ela condiz com o tema do livro? Ela faz sentido com a trama? Ela faz sentido com as ideias que eu propus? O que você acha? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Pronto, mais uma capa de livro para o portfólio. Esse projeto foi muito especial e divertido. Eu gosto muito de trabalhar com a Jana Lauksen e poder revisitar esse projeto que é especial para nós dois depois de, 10 anos foi muito, muito legal. Não deixa de conhecer o trabalho da Jana Lauksen e da editora Os 10 Melhores. Os links estão aqui na descrição do vídeo, segue ela nas redes sociais e, claro, por que não, compra os livros dela para ler. O Túmulo do Ladrão deve estar para sair logo mais. Se você acompanhar a minha newsletter e minhas redes sociais, eu vou te avisar quando o livro for publicado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E você já sabe, se tem alguma pergunta, alguma dúvida, uma sugestão, deixa aí nos comentários que eu respondo assim que der. Enquanto isso, mantenham-se criativos e apaixonados e muito obrigado por assistirem esse vídeo. A gente se vê num próximo. Um grande abraço para vocês e tchau! Corta!